cara, é o seguinte, o que você gosta de fazer? Eu gosto de melhorar a vida das pessoas na cidade, entendeu? Então, pra mim fez sentido você querer ser prefeito, porque eu falei, fui secretário municipal, daí eu fui presidente do Fundo Social do Estado, daí eu volto pro município como prefeito e amplio o que eu já fiz, né? E, cara, a experiência foi muito legal do processo seletivo, porque eu tive que apresentar plano de governo, apresentei um monte de propostas, teve dinâmica de ver se eu sabia me comunicar bem e tal, que você participa de debate e tal, eleição municipal, uma Faz coisa. sentido, claro. Tal. E, cara, obviamente, uma grande parte desse processo foi a análise do curricular. Que aí não é só os diplomas. É tudo que eu já fiz na vida, feitos, entendeu? né? Sim. Então, porra, desde o meu primeiro emprego com 16 anos como professor de inglês voluntário na ONG para atletas do Centro Olímpico, depois eu fui da Beraca 12 anos, essa empresa que eu contei dos insumos sustentáveis, depois a Arca que eu fundei, depois a Reload, depois como secretário municipal 2 anos, depois como presidente do Fundo Social. Então, cara, isso é o currículo. Na área acadêmica, eu estudei também 4 faculdades e me formei em uma. Como muita gente faz. Isso sempre ficou muito claro. Muita gente faz do caralho, não, tudo bem. Não, assim, eu tenho muita gente que começa uma faculdade e fala assim... Mas poucas pessoas fazem 4 faculdades. Não, eu não me formei nas 4, de jeito nenhum. Entendi. Assim, você começa numa, daí você... Sim. Porque, não é minha cara, praia, eu não cometi esse erro. Eu parei no supletivo, tava tudo ótimo. E assim, o que acontece? O interessante do processo seletivo, que o Novo poderia aproveitar mais isso, é divulgar esse processo. Se ele divulgasse o processo seletivo. Eu nem sabia que tinha essa porra. Não foi divulgado as fases. Não existe nenhum canal de comunicação do Novo, assim, realmente. O YouTube, não tem nenhum porta-voz, não tem nenhuma referência. Os caras são muito ruins. É tudo fechado, cara. E aí que tá Parece o problema. um bando de executivo tentando ser político. Aí que tá a regrinha que eu falei que o Novo tenta jogar a política numa regra privada e o negócio é público. Tem que dar mais satisfação, tem que ser mais transparente, porque se tudo isso tivesse acontecido, eu não teria sofrido o que eu sofri. Porque se cada uma das fases do processo seletivo tivesse sido mostrada, agora estamos na análise curricular. Pô, eu concorri com 76 caras, entendeu? Caralho. Não foi qualquer coisa. Na primeira fase. Na segunda fase, eu concorri com 7. E na última fase, com 3. Entendeu? Então, isso os filiados, inclusive, cobravam durante o processo. Pô, que fase que tá? Quem tá com mais pontuação? Como é que tá aí? Porque eu também queria saber, entendeu? Mas os filiados também e a população talvez queira também. Mas isso não é feito. É minha impressão, e algumas pessoas que eu conheço já falaram, comentaram sobre isso, que o Novo ele tem uma centralização de poder muito forte no João Amoedo. Exato. E que ele, talvez, sabe aquele quando você cria um filho, você não quer deixar ele sair pra crescer e voar? Sim. Aí você, não, ele tem que ser assim, meu filho. Sim. E parece que ele tem essa dinâmica. Eu acho que tem a questão do filho e tem a questão do ego dele também. Entendeu? Que é uma coisa que já tinham me avisado, várias pessoas que já tinham participado da construção do Novo, que me ligaram e falaram, Sabarás, os caras vão te usar, meu. Porque como é que funciona no Novo? Você põe o dinheiro, você faz a campanha independente, você faz, entendeu? E o apoio do partido é muito pequeno. É assim, eu te dou a legenda, entendeu? Só que assim, é isso, mas não te dou liberdade de falar o que você pensa. Que isso eu não sabia. Eu não sabia até que nível ia. Eu sabia que tinham algumas limitações. Obviamente, se eu chegasse lá e falasse assim, vamos aumentar o tamanho do Estado, criar um Estado forte, menos cidadão, mais Estado, óbvio que daí não, entendeu? Mas isso no processo seletivo já teria sido identificado, entendeu? Aliás, as minhas contribuições públicas sempre foram liberais, entendeu? Desde dos meus 2 cargos, no público e no privado, sempre foi, vamos participar da sociedade, vamos diminuir o Estado, vamos ter mais eficiência. Então, cara, o processo foi muito interessante e se ele fosse divulgado, teria sido, acho que até para votos é importante, era interessante pro partido. Engajar o pessoal, vira um negócio que legal, mais legal. Vamos poder votar naqueles caras do Novo que estão... Então, enfim. Não tem um trabalho de mídia no partido. Mas o que aconteceu comigo aí, né? Nesse processo todo, então, eu apresentei todos os meus currículos, né? Então, eu estudei nessa... Então, eu sempre deixei muito claro as faculdades que eu cursei, no português, claro, e formei. São coisas diferentes. O que você cursou e o que você se formou, certo? Sim. Inclusive no meu LinkedIn, tava lá, cursado isso, formado isso daqui. Por quê? Porque no meu processo de trabalho, eu fui um pouco diferente dos meus amigos. Comecei a trabalhar com 16 anos, entendeu? Eu fiquei na Beraca, por exemplo, 12 anos, e eu ia pra Amazônia direto, é uma empresa internacional, então eu ficava viajando vários países para trazer cliente para cá. Então a faculdade para mim era o seguinte, eu ia fazendo de acordo com o que dava, entendeu? Então eu cursei 6 meses de Relações Internacionais na FAP, que eu sempre falei que cursei 6 meses na FAP. Eu nunca falei que eu me formei em Relações Internacionais. Ninguém se forma em 6 meses. Isso também, aí né? jogaram na imprensa falando que eu tinha me falado. Quem jogou?
pessoal do partido, depois... Do próprio partido? Que eu vou contar como que foi o processo Tá. de fritura. Mas eu nunca falei que eu me formei. Tanto que tem uma palestra no meu Facebook e no Facebook da FAAP do ano passado que eu tô do lado do Amoedo. E eu falei, uma pena que eu estudei aqui só 6 meses, não pude me formar aqui porque o curso era matutino e eu trabalhava de manhã, então eu tive que me formar. Tá lá, tá gravado, entendeu? E assim, sempre ficou muito claro no meu currículo isso que eu entreguei ao partido. Eu tive que entregar várias vezes. Porque primeiro eu entreguei o partido no edital online que tem no site. Depois, quando a empresa que eles contrataram uma empresa privada para fazer, tipo uma empresa de headhunting, sabe? Chama Isaac. Eles me ligaram, eu tive que passar para eles também todo esse material de novo. E depois eu passei mais uma vez no final do processo, entendeu? Cara, não dá para vocês saberem o que tá lá? Assim, cara, os caras escrutinaram o negócio, entendeu? Inclusive, essa empresa privada que foi contratada, ela não só analisou meu currículo friamente, tipo histórico e diploma. Eles fizeram tipo um perfil meu. É mais extrovertido ali, menos aqui, um pouco agressivo quando perguntado. Assim, puta de um negócio animal. Psicológica. Poxa, é agressivo quando pergunta o quê? Pergunta sobre os mamilos dele seriam avantajados. Futebol. Enfim, tem algumas situações assim de beco, né? De ficar no corner, que às vezes eu fico um pouco mais agressivo. Entendeu? Mas enfim, então eles fizeram todo um perfil que é legal pra caramba. Eu vou guardar pro resto da minha vida. Foi um puta trabalho feito. Pô, da hora demais. Eu queria que alguém fizesse análise. É muito maconheiro. Mas é que tu não tem currículo, né? É claro que eu tenho, cara. Eu joguei Minecraft. Pô, tem skills, hein? Mas, enfim, então, como é que foi o processo? Ele começou em maio e terminou em novembro. 6 meses, cara. E foi puta estresse, cara. Porque eu tava no governo do estado. Inclusive, recebi uma própria ligação do próprio Amoedo falando, ó, você tá na fase final, ele era presidente do partido na época, você tá na fase final, mas você tá no governo do Dória. É burrice isso. Pô, não sei se dá. Você sairia. Então eu saí do governo. Você foi por isso? Não. Foi também, mas sem eu ter sido aprovado, entendeu? Entendi. Você vê a minha fidelidade ao processo e ao que os caras estavam propondo, entendeu? Mas pra mim, o João pedir isso é uma burrice muito grande, tá ligado? Porque se eu sou líder de um partido e eu tenho uma peça fundamental dentro do Estado que é meu aliado, eu não quero ele fora do Estado, eu quero ele dentro do Estado, porque ele é meu aliado, ele vai me trazer informações, ele vai ser uma peça minha dentro da parada, pô. Concordo. É uma burrice muito... Então, burra. assim, eu não saí só por isso, mas eu saí bastante por isso. Eu tava já incomodado com o Dória, que eu falei, com o negócio do Bolsonaro, né? Um combo, né? Foi um combo, eu falei assim, cara, o Novo tá me... me cobrando sair, o Dória tá brigando com o Bolsonaro, coisa que eu acho que não precisava entrar nesse nível, mas eu queria me dedicar de fato ao processo seletivo com mais garra e queria sair bem do governo, porque eu percebi que uma hora eu ia tretar com o Dória também, entendeu? Porque, vamos sair numa boa, entendeu? Não se identificou na questão política. O negócio começou a pegar, eu falei, vou sair. Mas teve sim várias ligações minhas com o João Amoedo, dele pedindo pra eu sair pra ser aprovado no processo. Entendi. Ele nunca me garantiu que eu seria aprovado por sair, mas disse que se eu não saísse ia ser muito difícil. Então eu saí. Beleza, tudo certo, saí. O processo durou mais 1 mês e meio depois que eu saí do governo e terminou dia 15 de novembro do ano passado. Que data que são as eleições desse ano? 15 de novembro. Que não era 4 de outubro, mudou pra 15 de novembro. Mas exatamente 1 ano antes das eleições desse ano, eu fui aprovado no processo seletivo. Me ligaram e falaram, Sabará, parabéns, você foi escolhido para ser o candidato a prefeito do Partido Novo. Cara, fiquei muito feliz, né? Falei assim, agora eu vou ter que gastar uma puta grana, né? Vou ter que fazer campanha. Eles já tinham me avisado que o partido não dá nada, porque ele não usa dinheiro do fundo partidário nem do eleitoral. O que é legal. Que eu acho legal pra caramba. Mas significa que você vai ter que investir. Então, já me preparei e falei, agora vamos pra cima, certo? Preciso de uma vice. Cara, eu já tava pensando em vice, né? Mesmo não tendo sido escolhido. Obrigado pela água. Obrigado. E aí eu conheci um pessoal que já tinha me apresentado pra essa pessoa, que é a Marina, que tava trabalhando na época com o Guedes e com o Salim Matar lá em Brasília na Secretaria de Privatização, de Desestatização. E ela é muito boa, muito técnica, e tava lá e... Cara, eu tinha conversado algumas vezes com ela, ela tava meio insatisfeita em Brasília porque ela tava com uma filha de 3 anos aqui, ela tinha que passar a semana em Brasília, aquela história de todo mundo que vai pra lá. E, tecnicamente, ela é muito boa. Eu falei, olha, eu preciso de uma vice que seja técnica pra me ajudar a fazer o plano de governo e depois, quando a gente for eleito, me ajudar a executar. E virei pra ela e falei bem assim, olha, a gente vai ganhar essa prefeitura,
né? Vou ser o próximo prefeito de São Paulo, porque tá precisando de alguém com o nosso perfil e você vai me ajudar a montar o plano e a executar. Daí ela ficou toda feliz e tal e topou. Aí imagina, eu fui aprovado no processo. Daí fizeram um processo com ela também e outras pessoas. Ela também foi aprovada em fevereiro. Então eu fui aprovado em novembro, ela foi aprovada em fevereiro. Cara, de fevereiro pra cá, a gente trabalhou loucamente. Loucamente. A gente foi o primeiro a entregar o plano de governo, tava pronto. Puta plano de governo incrível. A gente tinha 260 voluntários no plano de governo. Cara, uma equipe incrível. A gente montou um escritório aqui na Lorena, centralizado pra caramba, pra todo mundo conseguir vir. E puta, vídeo com estúdio e não sei o que, cara. Muito antes, cara. A gente já tinha vice em fevereiro, cara. Os caras estão fazendo vice agora. Quase na véspera da eleição, os caras estavam escolhendo vice, entendeu? Cara, a gente fez um trabalho, assim, absurdo. Já mapeamos a cidade e tal. E aí tem os vereadores também, que fazem campanha junto, né? Então, no caso, foram aprovados 34 vereadores no processo seletivo do Novo, que é outro processo, não é esse mesmo que eu fiz, que é o para vereador. Deve ser menos rígido, né? Menos rígido e mais focado em legislação, né? Porque é o que o vereador faz. E, cara, os caras estavam sangue no olho também. Imagina, então... E a gente tava, tipo, eu, a minha vice, os voluntários, mais os vereadores, assim, tipo, meu, vamos pra cima dessa eleição, vai ser incrível. Pô, tem chance de ganhar, tal, não sei o que e tal. Porque tá com pouca oferta aí e tal. Com certeza. E aí, cara, julho teve uma situação que começou a degringolar a minha relação com o Novo. Que foi? Em julho. Foi uma entrevista que eu dei pra Veja, pro Quintela, pro Sérgio Quintela. E ele me fez lá 50 perguntas. E a última ele perguntou: Sabará, diretamente, francamente, sem enrolar, quem foi melhor na pandemia até agora? Bolsonaro ou Dória? E você falou Bolsonaro. Falei Bolsonaro. Eu expliquei por quê. Na verdade eu respondi Zema. Falei, o Zema foi melhor que... Pô, o cara... você foi totalmente político. Fui político, né? Ele falou, não, legal, entendo. Por que o Zema? Porque o Zema, melhor no taxa de mortes, não brigou com o Bolsonaro, blá, blá, blá. Não, mas assim, eu quero saber... Polêmica aqui, meu. Bolsonaro ou Dória? Eu falei, cara, vamos falar tecnicamente? Pro morador do Brasil que precisa do Estado, que é a pessoa mais vulnerável, que precisa do Estado, quem foi mais beneficiado, quem beneficiou mais essa pessoa foi o Bolsonaro. Por causa da política de auxílio, né? Cara, foram 3 coisas que eu citei na entrevista. Primeiro, o repasse de verbas para os estados e municípios a mais que teve. Ninguém falou, mas teve. Eu sei porque eu fui secretário, eu fiquei acompanhando. Então o Bolsonaro repassou uma verba para a saúde muito acima da média para os estados e municípios durante a pandemia. Quem agradeceu? O Zema agradeceu. O Leite lá do Rio Grande do Sul agradeceu, mesmo sendo do PSDB. Teve 1, 2 ou 3 que agradeceram. Os outros que são mais oposição deixaram passar, não avisaram a população que estavam fazendo isso e ficaram atacandinho, entendeu? Entendi. Mas eu vi quanto que foi, entendeu? Ficaram atacandinho, é muito bom. É verdade, né? Beleza. Segunda coisa que o Bolsonaro fez, né? O governo federal fez pelo Guedes, foi as linhas de auxílio, né, e de crédito para empreendedores. Teve muita gente que não conseguiu acessar, mas teve muita gente que conseguiu acessar. Que aí não é auxílio emergencial dos R$600. É outra coisa. É linha de crédito para empresa. Exato. Sua empresa tá sem fluxo de caixa, você tá ferrado. Tem que pagar os salários. Tem que pagar salário para não mandar nego embora, para continuar a coisa funcionando. Até e porque aí, nenhuma empresa quer mandar embora, porque também é um custo danado. óbvio. E também, cara, você não sabe quando que vai durar a pandemia. Ninguém sabia no começo, mais entendeu? Inteligente era, manter. vai passar, Exato. Vocês lembram? A gente falou assim, daqui a 3 meses já acabou. Com certeza. Então, essa linha foi muito importante. Eu conheço, porque eu rodo muito a cidade, sempre rodei, muita gente, milhares de empresas que conseguiram manter os empregos por causa dessas linhas. Segunda coisa, muito importante. E terceiro, o auxílio emergencial, que era 200 que o Bolsonaro tinha proposto, mas era 200. Não era 0, entendeu? Dos 200, no Congresso, os caras empurraram para 600. Que melhorou? Óbvio que melhorou. Mas, cara, eu conheço o Guedes, tá? Eu conheço o Guedes pessoalmente. Assim, inclusive, fui para Brasília para encontrar com ele, para entender qual que era a política do governo federal durante a pandemia. Eu não fiquei só aqui no Twitter, entendeu? Eu fui lá, peguei o voo, fui para Brasília, igual eu fiz ontem. Sentei lá e falei, e aí, Guedes, me explica, cara. E essa barata, legal. Obrigado pela explicação. Eu vi o cara se esforçando pra caramba, entendeu? Pra conseguir cumprir os R$600. Os 200 iam durar mais. Entendi. Ia ferrar menos a economia. Mas ia ajudar as pessoas. Virou 600. Então, cara, posso falar? Nesse momento,
pessoal fala, mas você é liberal, né? Como é que você defende um auxílio emergencial do Estado? Eu falo, pois é, não foi o Estado que mandou fechar? Então, em condições extremas onde o Estado manda fechar, ele tem que ajudar. Em condições normais, não. Aí tem que deixar o livre mercado funcionar. Então, Até eu não sei se eu concordo, na verdade. Eu acho que eu, na verdade, eu gosto muito da ideia de renda entrando todo mês, independente do que a pessoa faça. Eu acho que isso pode... todo mundo gosta, né? Eu sei, mas não pra mim. Eu tenho dinheiro, tá ligado? Pra as outras pessoas, porque eu acho que isso põe elas no jogo, tá ligado? E quando alguém tá no jogo, o cérebro dela muda. Sim. Ele não tá mais... Não, cara, pensa, é liberal inerte. isso. O que eu discordo, quando o Estado quer operar as coisas, entendeu? Então, eu vou operar um supermercado, o Correios. Eu quero entregar agora correspondência. Por isso que dá merda, entendeu? Porque o Correios não é pra ser do Estado, entendeu? Agora, quando o Estado te dá uma renda... um monte de burocracia, blá, 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 não sei o quê. Agora, te dou um dinheiro e você vai pegar esse dinheiro e vai usar como você quer, tá no jogo, entendeu? É liberal isso. De verdade. Se você pega os estudos mais liberais, mostram que renda básica e renda mínima funciona como uma ferramenta liberal. Desde que o Estado não opere a situação. Ele te dá o dinheiro e você vai. Não dá não, ele devolve. 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 É que tem gente que recebe que não pagou imposto. É verdade. Mas os antepassados deles pagaram. Pagaram. Alguém pagou. Alguém pagou. A sociedade recebe de volta. E vamos ser sinceros, a gente tá vivendo da riqueza dos mortos, tá ligado? Ninguém aqui realmente construiu essa maravilha que a gente vive. Já é uma construção de 10 mil anos, porra. Sim. 10 mil anos. Claro. É isso. 10, 15. Por aí. Mas Caralho, o Monark vai muito longe, né, cara? Caralho. Tem que ler o Sapiens. A gente tava falando. Mas, enfim, então, eu coloquei nessa reportagem a justificativa do porquê que eu achei que o Bolsonaro foi melhor que o Dória. Que me gerou um puta problema Mas você tinha que político. ter falado o quê, então? Ele tinha que ser aqueles político blasé pra não ganhar a eleição. Mas aí que entra o negócio da centralização do ego e da questão da moeda. Porque ele já estava num frenesi, que essa é a palavra, né? Anti-Bolsonaro. Anti-Bolsonaro no Twitter de San Diego, que é onde ele tá. Twitter. Não, Bolsonaro, porque impeachment Bolsonaro. e não sei o quê, o tempo todo. Que inclusive eu pedi pra dar uma segurada. Eu falei, porra, e se vai que a gente não quer tanto criticar na eleição também? Porque politicamente nem é interessante. E por que eu tenho que concordar com tudo que esse cara tá falando e tal? E ele saiu da presidência do Novo no começo desse ano. O João Moedo? Para dizer que ele se tornou apenas mais um filiado e agora tem uma governança tal. Que não é verdade. Como é que eu descobri isso? Sendo expulso. Né? Eu vou contar para vocês o processo. Mas essa ele entrevista não é foi agora? quando... Desculpa. Não, ele não é mais. Desde o começo do ano. Mas foi uma jogada que ele fez pra continuar lá sem estar lá, entendeu? Eu falo, não, sou só um filiado. Só que se você reparar, a cada 5 tweets, 4 o novo é não sei o que lá. Bom, se você tá falando esse nome do novo, então você é um novo, amigão. Você não faz sentido. E assim, e coloca posições, né? Por exemplo, eu vou citar aqui a minha entrevista no Pânico, que eu falei que o Maluf fez obras relevantes em São Paulo. O Amoedo pegou a minha fala, jogou no Twitter e falou: espero que o diretório municipal tome as providências. Você é um filiado? Filiado faz isso? Entendeu? Tipo, filiado pode fazer isso. Não, mas assim... E mandou mensagem quando pros caras. Mas quando o filiado é o Amoedo, foda, né? Foda. Não, e mandou WhatsApps pros caras, inclusive cobrando. Porra, sabe que assim... Então eu acho que ele... verdade. O Amoedo, se ele quisesse realmente deixar o partido tomar o próprio rumo, criar as próprias pernas e funcionar como um consenso social e não como um consenso mental dele, ele tinha que ficar quietinho, deixar acontecer. Isso mas é o problema não é só o que ele fala. Ah. Tem uma coisa dentro do partido que, pra mim, é o que mais prejudica. A tal da comissão de ética partidária. Que é uma espécie de uma polícia que tem dentro do Novo, que ninguém sabe quem são os caras. São 5 caras meio enigmáticos, assim. Quem são? Não sei quem são. Ninguém nunca viu. E eles são nomeados pelo diretório nacional, ou seja, eles não estão envolvidos no dia a dia do municipal, estadual, do nacional, do municipal estadual, porque o municipal... Quem elege os presidentes e vice-presidentes do municipal são os filiados de cada município. Quem elege o presidente e o vice-presidente do estadual são os presidentes e vice-presidentes dos municipais. E o nacional, por enquanto, é os caras que começaram com a Amoedo, entendeu?
Não deu tempo de renovar. Então, lá no Nacional, é o Amoedo que manda. E assim, quando eu digo Amoedo, é ele e esses caras, entendeu? Que é um grupinho. Até você não sabe quem é? Alguns eu sei. E outros não. Outros até você eu descobri tem... que eu fui atrás. Entendi. E outros eu não sei. Caralho, E pouquíssima gente sabe. Você. Muito pouca gente sabe quem são esses caras, entendeu? Por que um partido é tão misterioso, mano? Então, aí que tá. Pra esse tipo de situação acontecer, pra garantir que a agenda que o Amoedo e esses caras querem aconteça, tá? Então, essa é a parte, vamos dizer assim, nebulosa do Novo.